Para com Só medo. bater tão forte. Eu sou Ricardo Ramos Garanhani, eu sou natural de Siqueira Campos, interior do Paraná. Nasci em 1964. Depois mudei para Ponta Grossa, passei meu segundo grau eu fiz em Ponta Grossa e daí em 1980 eu mudei para Curitiba para fazer arquitetura e urbanismo. Na realidade, desde criança eu desenho. Sempre, a minha mãe sempre me motivou muito. Sempre desenhei, ajudei a enfeitar a igreja no interior, ajudar a fazer a procissão, cantava na festa junina com a minha prima. Eu tive uma família que tinha um grupo de teatro quando eu era criança. Lá em Siqueira Campos, depois acabou tal. Mas eu sempre tive esse contato, assim, mas na hora de escolher uma profissão, na época, não tinha. Eu sempre tinha esse foco do teatro, mas eu não existia nenhum curso assim no momento, assim. Então eu escolhi a arquitetura porque me pareceu, dentro dos cursos mais formais, assim, era o que tinha um aspecto artístico maior, assim. E realmente foi. Isso, em 1980. Crianção ainda, eu tinha acabado de fazer 16 anos, passei no vestibular e vim para cá. Mudar para Curitiba e começar a fazer arquitetura, ter contato com a universidade, era na Federal, mudou muita coisa na minha vida, né? Eu, um rapazinho do interior que tinha um monte de sonhos. Na própria arquitetura a gente começou, naquela época todo mundo tinha grupo de teatro amador. Todo mundo fazia teatro amador, qualquer curso, era muito legal isso. Tinha um movimento muito grande de teatro amador. A gente começou a fazer teatro no grupo da arquitetura. A gente tinha um grupo, é hoje grupo de teatro, que chamava, que era do grupo da arquitetura. Na realidade, o Guaíra sempre teve uma atração muito forte para mim, esse teatro, né? O Teatro Guaíra. Eu lembro que eu morava lá do outro lado da cidade, eu vinha pegar o ônibus aqui no Café do Estudante para ir para o Centro Politécnico. Eu não tinha coragem de passar pela mesma carroçada do teatro, eu ia lá do outro lado da rua. Eu olhava assim de longe, assim, é verdade isso. Eu achava isso aqui um troço absurdo, assim, inatingível, maravilhoso, que eu não podia nem andar na mesma calçada, assim. Eu lembro que eu olhava de longe, aquele povo entrando e saindo, entrando e saindo. Sempre tive uma admiração muito grande com isso. Daí, lá na arquitetura, eu comecei a dançar, porque eu fui fazer educação física. Na época, a gente tinha que fazer educação física no curso, e estava começando o grupo de dança da Federal, que hoje é o Tessera. Na época, era o grupo de dança da Federal. E daí, eu fui fazer uma aula lá, e daí foi legal, achei divertido aquilo, e daí até o Pacheco, o Rafael Pacheco, cara, você tem condições, você devia fazer teste na escola do teatro e tal. E daí foi ele que meio que me direcionou para cá. Em 83, eu acredito, 83, 84, eu entrei na escola de dança do Teatro Guaíra. Era a escola de danças clássicas da Fundação Teatro Guaíra, né? Eu fui lá ralar na barra mesmo, no centro, esticar o pé, levantar a perna, dançar um monte. Isso, tipo, eu lembro que eu entrei em julho, agosto na escola, e daí no final do ano eu tive o grande privilégio de me estrear aqui, né? O primeiro espetáculo era um espetáculo grande da escola de dança, que era Bodas de Aurora. E daí eu era o último gordinho lá da fila, lá, o último que entrava lá na mazurca, no finalzinho. E eu acabei, meu primeiro espetáculo de dança eu estreiei aqui no Guairão. É um grande privilégio, né? Não é para qualquer um. Eu me formei na escola de dança em 87. E com isso eu continuava fazendo arquitetura, estava fazendo belas artes já também, né? E daí estava fazendo teatro, a gente chutava para tudo que é lado, né? Fazia de tudo um pouco. Na realidade, o Teatro Guaíra foi uma grande universidade, né, para mim. Porque a partir do momento que eu entrei aqui como bailarino, eu ficava olhando tudo, né? Eu acompanhava todas as montagens, todas as criações e tal. Então eu aprendi muito aqui. O teatro recebia os melhores cenógrafos, os melhores figurinistas, e eu conseguia, estando no balé, às vezes vestindo, ou às vezes só de curioso, acompanhando várias coisas. Eu comecei, por exemplo, quando eu estava na escola ainda, meus colegas tinham uma turma que era de dança para masculina, era o pessoal do teatro. Então eu chegava com as minhas pastas da Belas Artes, o outro falava assim, você não desenha um cartaz para mim? Eu desenhei, por Diniz, desenhei um cartaz da fada que tinha ideias. Daí, você não faz um adereço para mim? O meu primeiro adereço eu fiz para Regina Vogue.
Nós temos algo em comum. Daí, eu, que era uma coroa. Então eu fui começando a fazer as coisas. Daí o povo sabia, ele faz, ele não sei o quê. Eu fui me enturmando e fui ao mesmo tempo aprendendo muito aqui dentro, né? Com o processo de estar acompanhando e estar fazendo parte, né? Desse grande espaço aqui, assim, né? E com isso eu fui me desenvolvendo, eu acho que o primeiro figurino profissional, bom, primeiro figurino, trabalhei muito tempo também com o Lusco Fusco, fora daqui, que era um grupo de teatro que tinha no Sesc, mas o primeiro trabalho profissional aqui no Guaíra foi pro Balé Guaíra mesmo, foi um dos últimos espetáculos do Carlos Trincheiras, que foi o antigo diretor da companhia, que foi o Factory. Porque a gente fazia um workshop na companhia, e eu fazia muita coisa, e daí ele curtiu o meu trabalho e chamou para fazer esse figurino. E daí, a partir daí, eu fiz várias coisas com o teatro, né? Várias coisas. Eu acho que sempre tem uma evolução grande, né? Hoje em dia a gente tem uma possibilidade de materiais muito grandes, assim, né? Mas também é lindo ter o processo tradicional, o processo manual, artesanal, né? Que o Gabriel usa muito, né? Que valoriza muito, né? Porque o figurino é uma peça única, né? É uma peça específica para um espetáculo. O figurino é um objeto de arte, né? E até a gente procurando, é o que a gente consegue. O figurino é carregado de história, né? E é o que a gente consegue manter, né? Mais fácil. Porque, por exemplo, um puta de um cenário é difícil de você manter, guardar. Mas a gente tem peças, né? De figurinos que são do passado, que você olha ali e fala, nossa, aquilo ali carrega um monte de suor, um monte de história, um monte de... Às vezes várias pessoas usaram aquele mesmo figurino em vários momentos, porque como a gente trabalha com repertório, a gente vira e mexe está remontando, né? O mesmo trabalho, é o Quebra-Nozes no final do ano, é o Lendas, é o Lacenas. Então, a gente esses figurinos passam por várias histórias, assim, vários momentos, né? Bom, todos eles têm muita história, né? Escolher até é meio esquisito, assim. Vamos tentar Vou pegar ali, levanto, ele pego. Vou pegar esse aqui, que é de uma grande pessoa, que não é meu, que não sou eu. Esse figurino aqui é da Rosa Magalhães, né? Que daí uma grande mestra de cenário, de figurino, e mexe também comigo porque é uma grande mestra do carnaval, né? Que é uma coisa que eu gosto também profundamente. E esse figurino é um figurino que ela fez para a segunda montagem do Grande Circo Místico, né? Que eram dos palhaços azuis. E eu me lembro quando ela estava montando, ela estava com um monte de desenhos lá, daí eu cheguei lá, ela falou, nossa, que lindo. Ela falou assim, tá bom, você pode escolher qual vai ser o seu figurino. Porque tinham vários palhaços, né? Daí eu falei, eu quero aquele de saia. Um palhaço de saia. E foi ótimo, assim, né? Ela é super querida, assim. Então, e que faz parte de uma grande obra que a gente tem, que é o Grande Circo Místico, que a gente já teve, né? Essa segunda versão, né? Que é muito legal, assim. Sucesso de público, tudo, né? Que é muito legal. E detalhes, né? E detalhe, trabalho. Você vê, esse figurino deve ter 25 anos. Já foi usado milhões de vezes. Tá aqui, ó. Lindo inteiro ainda, né? Tem o trabalho de muita gente, muita costureira, bordadeira, né? A própria criação, né, da Rosa. Por que é assim? Porque saiu da cabeça dela, podia ser diferente, mas para aquele momento, para aquela história de criação, é esse, né? Então eu acho que o figurino dentro do teatro é uma obra de arte, né? É uma obra de arte, faz parte daquele momento, daquela sensibilidade daquele artista que fez. Se fosse outro, faria diferente. E é o que dá um visual para cada espetáculo, né? Tudo confeccionado aqui. Isso é muito legal, né, dessa casa, assim, essa usina de produção, né? Porque a gente faz o cenário aqui, quando eu entrei aqui, a marcenaria era ali embaixo, agora não é mais, mas, por exemplo, tem a costura lá, tem as costureiras, tudo é criado, é feito, confeccionado aqui, é exclusivo, sabe? Essa coisa da exclusividade na arte eu acho muito legal, né? Não é qualquer cadeira, tem que ser uma cadeira, né? Para aquele espetáculo. Não é qualquer sapato, tem que ser aquele sapato, né? E isso tudo esse templo aqui proporciona pra gente, né? Esse festival de histórias, assim, né? Levanta daí, volta ao trabalho. Tem um funcionário que chora. Atenção todos.
para fazer o pagamento de vocês. Façam fila. Agora! Por acaso, o Latina tem bastante esse aqui. Esse é do Latina. Esse é o figurino da Tilde. Esse rapaz aqui também é do Latina. Na realidade, isso já dentro da G2 Companhia de Dança, que é a nossa companhia master, que nunca é demais falar que é um grande privilégio a gente poder ter uma das únicas companhias master do mundo em funcionamento, né? E que você dá uma longevidade ao trabalho do bailarino, a possibilidade de você aproveitar essas experiências desses artistas, né? Então a gente poder estar com 61 anos, estar em cena, dançando, mas também exercitando outras linguagens, tendo convidados super especiais nos nossos espetáculos, né, que são convidados especiais para colaborar, né, seu René? Então, isso é uma grande oportunidade. Então, o Latina, no caso, foi um espetáculo que, por acaso, até esse espetáculo é muito, sem pretensão, é muito meu, assim, porque a primeira ideia era minha, assim, tipo assim, eu falei assim, não, nós temos que fazer uma versão do Quebra-Nós, mas dos empregados, lá a festa tá rolando, mas o que acontecia na cozinha enquanto estava rolando lá a festa? Nós não vamos ver as luzes se acenderem? Claro que sim, não é? Claro que sim! Lá de fora! A festa. Daí vamos fazer um espetáculo inteiro na cozinha, tal. E daí a gente começou a fazer uma estrutura, até o Cleverson que ia dirigir, a gente trocou ideia ali na garagem, não sei o quê. E daí só que daí virou o ano e quando voltou o ano ele era diretor-presidente. Eu falei assim, porra, meu colega. E daí que a gente chamou a Cleide para fazer, a Cleide Piazet, que fez um trabalho maravilhoso, ela subiu a loucura. E daí eu acabei fazendo figurino, cenário, adereço, fazia tudo, assim, né? Foi um processo muito legal que a gente fez dentro do G2. Eu pensei, preciso de um porco. Daí eu chegava com um porco no dia seguinte, de espuma, né? E daí você já tinha aquele material para criar, para fazer a coreografia. Foi um trabalho muito legal. Esse aqui era o figurino da Tilde, que era um dos personagens que eu fazia, que era a governanta má da história, né? Uma pessoa comprida, né? Na verdade, assim, eu tava... como todos os componentes do G2 são do Balé Teatro Guaíra, em um determinado momento lá em cima, eu já estava me sentindo meio capenga, assim, tava fazendo, né, no bom sentido. Eu fazia, e daí, na realidade, mas eu ainda dançava um monte, mas daí eu vi um espetáculo do G2 que me chamou muita atenção, que é o Blow Elliott Benjamin, que é da Cleide Piazet, que é essa grande artista que a gente tem aqui no Paraná, né? E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, gente, era isso que eu queria fazer a vida inteira. Porque tinha já essa mistura de teatro. Como eu já tinha feito teatro, tinha dança, mas tinha muito teatro junto, né? Eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu sempre quis. Eu falei assim, não, é a hora, vamos lá. E daí a partir daí, eu fui pedir, né, e eles me liberaram para descer e começar a trabalhar com o G2. Que daí eu já devia estar com uns, não sei de idade, 40 e poucos. Devia estar, já estava com 40 e poucos. E já estava num momento que o físico já começa também, né, a reclamar dos grandes malabarismos lá do Balé Guaíra Jovem, então foi para lá. E daí dentro do G2 é outra história, né? Porque daí a gente acaba tendo um papel mais criador, né? Digamos, corresponsável pela obra, né?
Que no Balé Teatro Guaíra a gente tinha um coreógrafo que chegava e pá, 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 dava todas as coordenadas, a gente, né, o grande barato era se deixar se dirigir. E no G2 a gente acaba tendo um papel mais importante na criação do espetáculo, né? A gente tem um papel mais de intérprete criador, que a gente chama. O que a gente vai dançar, praticamente a gente que cria, né? Então, existe toda uma possibilidade de criação, existe toda uma possibilidade de você adaptar aquilo às suas dificuldades ou até às suas facilidades, né? E você é um coautor no meio daquela história toda. Isso é muito legal, né? Isso para todos os elementos. E daí eu já entrei com o Blow e daí logo na sequência a gente já veio com vários outros trabalhos, né? A gente fez depois o La Cena, a gente chegou a fazer o Banquete das Diferenças, que é uma performance bem legal, todo com criação da gente. Daí o Gag, tem algum antes? Não sei. O Gag, daí depois o Grego. Então a gente tem uma sequência de trabalhos, vários trabalhos, um muito diferente do outro, né? Que é muito legal, que sempre que o G2 vai estrear um trabalho, existe uma expectativa. O que vem agora? Porque são linguagens muito diferentes, assim, né? São espetáculos muito diferentes. Mas eu particularmente adoro o trabalho, adoro os colegas, assim, essa possibilidade que a gente tem de estar dançando, estar criando, estar tudo ao mesmo tempo, assim, é muito legal. Estar pensando a arte, né, as possibilidades dela e ter condições de fazer isso, né? Não. Eu acho isso aqui dentro do teatro e no Balé Teatro Guaíra é uma prática, né? Porque a gente está sempre remontando balés né, anteriores, assim, a gente não faz só trabalhos novos. Então, vamos retomar tal balé. Então, aquele figurino, apertou, não apertou, engordei, não engordei, cabe, não cabe. Mas eu acho que é uma grande armadura, o figurino acaba ajudando, traz todo o subtexto do personagem, toda a história, te compõe, né, para aquilo, assim, né? Parece que tá ali, opa, vestiu o figurino, soltou a música, vai lá, a gente lembra, né? A gente faz, né? Claro que tem ajustes sempre, tudo, mas o figurino é uma grande ferramenta, né, de recuperação, de memória mesmo, né? De um trabalho, da tua própria experiência, né? Como artista, assim. Olha, eu não sei se eu vou te responder exatamente. Na realidade, eu acho assim, o Guaíra, para mim, eu considero além de um paraíso mesmo, real, ele é um porto seguro, né? Porque, na realidade, a partir do momento que eu entrei, eu fui contratado, eu me senti, tipo assim, uau, eu vou ser artista. Porque eu tenho uma segurança, porque eu estou aqui, né? Eu vou trabalhar, vou ganhar para ser artista. Entende? E isso é uma super segurança. E dentro de uma casa maravilhosa como essa. Antes da gente começar a gravar, até estava pensando, porra, que engraçado, que legal, né? Tipo assim, a gente começa quando a gente é convidado para alguma coisa nesse tipo, a gente começa a pensar, volta a pensar, porque a gente vai indo, né? Vai fazendo. Vamos lá, vai lá. Depois para pensar, daí eu pensei, porra, eu tô aonde eu queria estar. Completamente, assim, aquele moleque de 16 anos que olhava lá do outro lado da calçada. Hoje estamos aqui sossegados dentro do Teatro Guaíra, que beleza, assim, eu estou onde eu sempre quis estar. E eu acho que o grande barato é você conseguir aproveitar essa oportunidade, né? E eu acho que eu aproveito, assim. A gente teve lá em Telêmaco Borba, até a Tota comentou uma coisa do Renan Castelon, que foi um grande bailarino que estava assistindo a gente lá, que está com 89 anos. E você, estou de boa, porque eu suguei tudo, achei tão bonito, ela me contou isso hoje. Eu suguei tudo nessa vida, eu acho que eu quero isso, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero sugar tudo que eu puder daqui, que é muito bom. Acho que você entendeu.
Eu acho super importante, né? Eu acho que a memória em si, a memória é um aprendizado, né? Se a gente não está ligado na memória, às vezes a gente repete fórmulas que alguém já fez e estava ali. Falei assim, nossa, ele tinha feito, por que eu fiz de novo? Que se eu já posso dar um passo à frente, né? Então eu acho que tudo que é de memória que a gente consegue guardar, mas guardar no sentido da gente guardar e poder ver e poder ter acesso, não ficar trancado, né? Então, eu enxergo o figurino como assim como um livro, como uma coisa, é cheio de linguagem, é cheio de história, é cheio de significado, né? Esse, rapaz, eu que fiz esse quebra-nozes. Eu já fiz alguns quebra-nozes, é engraçado. Tipo assim, eu tenho uma história boa, daí mais na área de adereços com o quebra-nozes. Eu fiz, tipo, ó, eu acho que aqui pro Guaíra eu já fiz uns 5 quebra-nozes, assim, diferentes, assim, para várias montagens. E eu sempre fiz os ratos do quebra-nozes. Eu lembro a primeira vez que eu fiz os ratos foi numa montagem, acho que da Cala, faz muito tempo. Eu lembro que veio uma ex-diretora daqui, que era até diretora do Rio, ela falou, meu Deus, Ricardo, por que nunca ninguém pensou nisso antes? Que eu fiz as cabeças de espuma, né? Que daí facilitavam para os bailarinos poderem dançar, porque eram mais leves e não machucavam. E antes eram umas coisas pesadas, assim. Então eu sou meio especialista em quebra-nozes e cabeça de rato. Mostra ela pra gente, só pra gente... Deixa eu... Pode guardar. Aí tem o pé do curupira também. Quer mostrar o pé do curupira também? Ó, essa aqui é uma das cabeças dos ratos do quebra-nozes. Que em geral, nessa última montagem, são as crianças que usam. Por isso tem esse buraquinho aqui. Esse buraquinho aqui é pra... Não é que ele seja o... Quem que tem o buraquinho? O Boto Rosa, né? Que tem o buraquinho na cabeça. Não, ele é pra caber o coque aqui das menininhas, assim, entende? Porque daí elas colocam isso aqui assim, ó. E daí encaixa o coque aqui, porque senão a cabeça ficaria meio balançando, né? Então são adaptações que a gente faz, assim. E esse aqui é o pé do curupira de lendas. Que na realidade foi um grande desafio pra gente desenvolver, porque como é que você vai botar um bailarino com o pé pra trás, né? E daí o Bon Giovanni, que é o diretor, pôs os bailarinos para trás e eu inventei isso aqui, que na realidade é um pé mesmo, assim, a gente calça aqui tem um... Ó. O alongamento tá em dia. Mais ou menos. E eles dançam muito com isso, assim. Foi meio difícil, eles tiveram que treinar, tal, etc. Mas é muito divertido. O Lendas é um espetáculo muito especial, assim, também, que eu acho aqui da casa. Que eu tive a oportunidade de fazer, né, cenário, figurino para o balé, e depois acabei até participando como ator também, fazendo narrador, assim, que é muito legal. E muito me orgulho disso, inclusive. Aham. São do Lendas Brasileiras. Aham. Aham. Aqui na realidade a gente tem um processo de criação. Na realidade, o cenário foi a ideia era fazer um cenário para o Guairão, mas que fosse adaptado, né? Que é um pepino, né? Porque olha o tamanho do Guairão, né? E você fazer para o Guairão tem que ser grande, não adianta. Então a gente fez uma sequência de quadros, de pequenas molduras de 1,5 por 1,60, assim, várias, assim, e daí sei lá, 30, 40. E daí a gente montava tudo esses desenhos foi mandado fazer, tudo sublimado e tal. Foi o primeiro cenário sublimado que a gente fez, que deu super certo, assim. Então eu fiz os desenhos pequenos, né? E daí depois a gente ampliou. Que daí a ideia era virar isso aqui, ó. Não sei se aparece. Que a gente faz a boca de cena, daí uma sequência de quadros, né, para ir criando o cenário todo de Lendas. Que era uma grande floresta, que foi inspirada, na época eu me inspirei nos desenhos da Tarsila do Amaral, que tem uma coisa meio frutas, meio bem tropical, assim, né? E vai criando o mundinho, né, do teatro.
E foi um espetáculo que, nossa, eu acabei fazendo cenário, acabei fazendo os figurinos e tinha muitos bonecos, né, que eram os personagens todos, tinha a mula sem cabeça. Então foi um desafio muito grande, assim, e que a gente faz, eu acho que há 4 anos, 5 anos, a gente sempre repete, porque é uma loucura, assim, as pessoas adoram, assim, as criançadas, nossa. Você foi ator também, né? E daí depois eu entrei para substituir o ator, o Rani, né, e acabei ficando, fazendo... Caiu. No G2 praticamente a gente se conhece e trabalha junto há 30, 40 anos junto. Então é mais que uma família, né? A gente conhece mais até os colegas do que a família. Não, o G2 surgiu assim, a partir do momento que ia ter uma reciclagem no Balé Teatro Guaíra, criou-se essa oportunidade para alguns bailarinos que já estavam com mais idade, assim, de começar um novo trabalho, né? E poder dar essa continuidade, né? Dar essa continuidade para a profissão, né? Que é, a princípio, todo mundo imagina o bailarino só aquela pessoa jovem e tal. Né? Mas para determinados trabalhos. E daí o G2 fez uma linda trajetória no sentido de descobrir e mostrar outras possibilidades, né? De como continuar dançando, como continuar se expressando. A partir do momento que as pessoas têm essa necessidade, eu falo assim, é uma necessidade, né? Não é ego, não é exibicionismo. Porra, eu quero estar em cena porque eu ainda tenho coisas a falar, eu tenho coisas que eu quero mostrar, né? Não é para me exibir. Eu, particularmente, eu adoro estar em cena, do lado, abrindo a cortina, fechando a cortina, a bilheteria. Eu estando no teatro, eu estou feliz. Eu estando aqui dentro, tá ótimo, assim, eu posso fazer qualquer coisa que eu estou feliz. Mas ter essa possibilidade de estar em cena é muito legal, né? De continuar a aproveitar essas pessoas que têm muita experiência, né? Talvez não tenham a perna tão alta, ou talvez tenham um pino no joelho, ou um pino na coluna, mas... dá para pôr o som mais alto que você não escuta o barulhinho, né? E adapta tudo. E acaba que o resultado é muito legal, é muito genial, porque é muito autêntico, ao mesmo tempo é muito verdadeiro, porque ninguém quer esconder nada, mas isso faz com que a gente descubra outras coisas, né? E ao mesmo tempo a gente tá muito inteiro em cena, né? Então eu acho que é um grande trunfo do G2, assim. Cara, eu tô ótimo de estar aqui com você, assim, né? Só eu acho que agradecer mesmo. Agradecer. Esse espaço é muito especial, é muito especial. Então é super especial, né? Tipo assim, você entrar, fazer um espetáculo, você olha pra cima e fala assim, nossa, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, é gostoso também, né? A gente tem que ter um pouquinho de orgulho da gente, assim, né? De fazer, olhar para a molecada, os bailarinos tudo vestindo teu figurino, usando aquela bonecarada, assim, é um espetáculo muito especial, assim, bem bonito, assim, bem bonito. Obrigado, eu agradeço, assim, eu me sinto lisonjeado, de verdade, assim, é super legal, assim, a gente sempre agradece, né, pela escolha. Obrigado. Se escolheu é porque enxergou alguma coisa na gente, né? De diferente, né? Não, imagina, eu agradeço mesmo, é super legal. E é muito legal a gente parar para pensar um pouco no que a gente fez, no que a gente quer, no que a gente conseguiu, no que, né? É bom saber. Eu hoje estou pulando como sapo, pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Vai de roupa velha e tudo, seu trouxa.